Vamos lá. Pronto, gente. Então, como já temos quórum aí suficiente, a gente vai começar a brincadeira, tá? Então, de novo, para quem chegou depois, a gente vai trabalhar com a programação em Python, porque todos os modelos que a gente vai utilizar no decorrer da disciplina, todas as ferramentas que a gente vai aprender a trabalhar para acessar banco de base de dados e fazer a parte de análise exploratória, pré-processamento, é tudo em Python, tá bom? Então, a gente precisa entender pelo menos o básico de programação para começar a brincadeira. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Python na máquina da gente, tá? Então, quem não tem o Python ainda instalado na máquina, eu sugiro fazer primeiro o quê? Vai lá no Google, coloca Python, entra no site oficial do Python, que é o python.org, que é esse site que eu estou aqui, e aí vocês vêm aqui na seção de downloads, tá? Normalmente, o próprio navegador e a página do Python, ele já reconhece qual é o sistema operacional que está acessando a página. Então, ele já disponibiliza para mim aqui, ó, a versão do instalador do Python para o Windows, certo? Se você tem um Mac ou Linux, se bem que no Linux você já pré-instalado em algumas versões do Linux, você as plataformas, você escolhe qual é o instalador que você vai querer, certo? iOS, para vários tipos de sistemas operacionais. Eu vou mostrar aqui a maneira mais simples, tá? Que não significa que é a mais prática. Que já trabalha com Python, as básicas de ação de processos. Então, você pode fazer essa instalação como eu estou mostrando, né? Baixar o instalador, instalar na sua máquina normal, mas aí você vai ter o trabalho quando utilizar manualmente, utilizando aí um programinha que já vem com o instalador do Python, que é o pip. A outra possibilidade que vocês têm de instalar o Python e que é mais assim fácil para o dia a dia é utilizando o Anaconda, tá? Então você tem a oficial do Anaconda, apareceu o Luiz Assonza aqui, tem nada a ver com a história, quer nem saber o que é vídeo aí. Então, ó, Anaconda, certo? Você clica lá. Certo, tu fica aí vendo isso e Se tu gravando. colocar no teu, aparece coisa pior. E aí você tem, tá, os instaladores do Anaconda, beleza? Então você tem aí, por exemplo, o instalador para o Windows, mas também pode ter para o Mac e para o Linux. Qual é a grande diferença de uma forma de instalar o Python para outra? Aqui, quando você instala o Anaconda, ele já vem com uma gama de ferramentas, inclusive é uma IDE de programação, que no caso aí você pode escolher trabalhar com o Jupyter ou com o PyCharm, tá? E aí você já começa a trabalhar, enfim, tranquilamente. Eu vou dizer a minha opinião, tá? A gente lá na minha. Quer mostrar Mas se antes? quiser, eu posso mostrar. Antes que eu reproduzir. A minha opinião é porque é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com algumas bibliotecas específicas que não estão pré-configuradas, por exemplo, no Anaconda, aí você tem um trabalhozinho a mais de fazer a instalação e a configuração dessas bibliotecas. Outra coisa que tem que tomar cuidado, inclusive tivemos colegas aqui que fizeram isso algumas vezes, né? É quando você vai instalar o Anaconda, não vai clicando próximo, próximo, próximo direto, sem olhar as informações em cada janelinha do instalador. Porque vai ter um momento que você vai ter que obrigatoriamente dizer onde é instalado
o Python Anaconda, para que tudo que for programa que você for desenvolver, saber onde vai puxar, por exemplo, o interpretador do Python. Tem gente que não faz isso, e aí o que acontece? Isso é no Windows, tá? Um parâmetrozinho lá do teu sistema operacional, que é as variáveis de sistema ou de ambiente. Se você não disser para o instalador, olha, eu quero que a pasta onde está o Python do Anaconda seja já configurada na variável de ambiente do Windows, vai ser uma dor de cabeça gigantesca para você depois. Porque algumas bibliotecas não vão saber onde é que está o executor, né? O interpretador dos programas em Python. Vai começar a aparecer um monte de execução. Você vai ficar perdido o que está acontecendo. Não vai ser um erro de implementação de código, mas vai ser um erro porque ele não consegue achar onde é que está o interpretador do Python, tá? Então, quando você faz a instalação, como eu mostrei anteriormente, é, é uma instalação mais pé duro, controle aí de onde está o interpretador, é mais fácil de localizar, tá? Quer mostrar sua tela aí, Ângelo? O Ângelo vai mostrar rapidinho aí como é a tela geral do Anaconda, tá bom? E aí eu vou mostrar depois, a gente volta para cá, eu vou mostrar como é que a gente vai trabalhar hoje com o Python, certo? Que vocês podem trabalhar dessa forma que eu vou mostrar hoje até o fim do curso, ou depois instalando nas suas máquinas, e a gente pode pegar um dia, inclusive, para poder tirar dúvida aí de alguns problemas de instalação. Então, aqui eu instalei no meu computador o Anaconda. O que eu acho legal do Anaconda é que você vai ter vários aplicativos aqui para você vai instalar. Inclusive, você aqui pode usar. Professor, Atualmente, oi, a pode gente não falar. está ouvindo bem a sua voz, não. Acho que eu estou ouvindo a sua voz pelo microfone do professor Fred. Deixa eu ligar aqui a. Esse meu editor de multimídia tá meio... Agora você está melhor. Agora manda ver. Porque aqui a gente aqui tem que ser DJ. Voltando aqui. Beleza. Então, quando você instala aqui o Anaconda, né? Então você tem vários aplicativos que alguns já vêm instalados, né? Outros você pode, como esse carinha aqui, ó, você pode vir aqui instalar, tá? Se você quiser, na minha máquina está instalado o PyCharm, né? Você pode vir aqui instalar. Então ele tem esse visual. Tá? Então, quando eu comecei usando aqui o Anaconda, né? Eu usava muito o Spyder, porque ele é uma interface gráfica. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês, para quem não conhece. Ele parece muito a parte do MATLAB, né, para quem... E há um tempo eu venho usando o Jupyter, né, que é muito legal para você só estudo a ocupação de código, tá? E eu acho muito legal porque aí você pode pegar notebook de outras pessoas e estudar e aprender e executando o código com a parte do notebook. Depois o Fred vai explicar o que é notebook direitinho para vocês, tá? E tem também o Jupyter Lab, que é uma versão mais nova do Jupyter. Eu vou mostrar aqui como é a carinha dele enquanto o Spider abre, tá? Então, todos os dois aqui, tanto o Jupyter Lab quanto o Jupyter Notebook, ele roda no teu browser, né? Então, eu estou com ele aqui aberto. Essa aqui é a interface gráfica dele, tá? Então, você coloca aqui seus códigos, né? Então, você pode trabalhar linha a linha e usar Markdown, né? Que é um tipo de estrutura que o pessoal usa muito para ajudar. Então, por exemplo, eu tenho aqui por exemplo, aqui é um notebook que a gente pode usar aqui nas aulas, né? Então, eu tenho aqui a parte de texto, tá? Aqui eu tenho um código, e a gente vai executando linha a linha, e já vendo os resultados, e você vai passando aqui no código,
e vai aprendendo. Aí depois a gente vai estar passando para vocês esses notebooks também, para que vocês possam estudar e executando o código. Tá? Então, a diferença do Jupyter, né, do Jupyter Lab, é que ele tem essa estrutura aqui de pastinhas que você pode acessar de uma forma bem mais simples, tá? E ele abre dentro de uma única aba várias abas de projeto aqui que você tenha, tá? Se você usar o Jupyter Notebook, que é mais antigo, ele vai abrir dentro do teu navegador, né? E ele basicamente não tem esse browser aqui para você acessar as pastinhas, tá? Não sei se ele não abriu ainda o Spider, né? Mas eu vou parar aqui o compartilhamento aqui da minha tela, porque aí Fred explica mais o que é. Aí também pode mostrar também o código, né? Beleza, eu vou tirar aqui essa minha. Pronto. O compartilhamento aqui. Pronto. O que é Lab, ele é, vamos dizer que ele é o Jupyter, que Ângelo mostrou aí, do Google, tá? Então, ele usa a mesma estrutura de implementação dos scripts que o Jupyter, com essa lógica que o Ângelo falou. Qual a diferença? Ele vai estar rodando na nuvem do Google, certo? O que é bom e, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar um pouquinho ressabiado. É bom porque a gente não precisa instalar nada, inclusive você não precisa instalar o Python na sua máquina, você já vai ter o Python instalado um momentinho só, gente, rapidinho. O microfone está aberto aqui. Ó, vamos lá. Eu só, papapá de conversa, vamos mostrar aqui, ó. Você vem aqui no Google, no navegador, e bota lá, Colab. Eu já estou na minha paginazinha aqui, né? Deixa eu mostrar como vocês chegam lá. Bota Colab. E aí você ou vai aparecer o Google Colaboratory, né? Google Colaborativo aí. Então você clica. É óbvio que para utilizar você tem que ter uma conta ativa no Gmail, certo? Para poder você estar acessando essa ferramenta. Eu tenho, né, já dou aula de programação aqui no Instituto, eu tenho vários scripts. Cada arquivo aqui é um notebook que o Ângelo falou, que é como se fosse uma janela de programação específica. Como eu tenho código e tenho texto de observações, de comentário, então é como se fosse uma entidade à parte. Aí a gente chama disso de notebook, tá? E a outra grande vantagem para quem está começando a programar em Python, esse lance do notebook, é porque você pode executar blocos de comandos individualmente. Então, você pode testar um pequeno bloco de instruções, funcionou, passa para outro bloco, vai testando, 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 e aí no final você pode criar um programa único fazendo a junção de todos esses pequenos blocos, tá? Então, para a gente começar, ó, eu vou criar aqui um novo notebook. E essa aqui é a carinha aí do ambiente de desenvolvimento de programação do Colab, tá? É a minha IDE. Então, eu tenho aqui algumas funcionalidades, tá? Em relação ao que eu posso fazer com o meu programa. Então, por exemplo, como eu já tenho alguns notebooks prontos e salvos na nuvem, eu posso abrir o notebook, eu posso fazer um upload do notebook do meu computador para a nuvem, né, para o Drive. Quando eu termino de implementar os meus programas, eu posso fazer o contrário, eu posso fazer o download do programa no meu computador, tá? Já se acostumem, ó, com esses dois tipos de arquivo, tá? Quando a gente trabalha em Python, normalmente a gente salva os arquivos com a extensão .py, PY.
Quem trabalha no Colab ou no Jupyter, você tem a opção de salvar o arquivo aqui, ó, como ponto .ip, não, o IPy, né, NB, ou seja, é o Python Notebook, o notebook do Python, tá? Qual é a diferença dessa forma de salvar para essa forma de salvar? Quando eu salvo como ponto .py, ele basicamente vai salvar somente o que é comando, o que é instrução, e comentários dentro do bloco de comandos. Quando eu salvo como notebook, ele vai salvar tanto os blocos de comando quanto qualquer outro comentário que eu vou colocar nas caixinhas de texto que eu vou mostrar para vocês agora. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Mas eu vou fazer bem devagarzinho para a gente entender como é que trabalha com a ferramenta. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho as minhas caixinhas de construção dos blocos de comando. Se vocês perceberem aqui do lado, eu tenho um sinalzinho de play, de executar. Então, tudo que eu escrever aqui dentro, basicamente o ambiente lá da nuvem do Google vai passar por um interpretador. É um programa que vai pegar esse código e vai tentar entender se é um código em Python válido ou não, e vai executar, tá? Então, tudo que tiver nessa caixinha, a princípio, são as instruções executáveis dos meus programas. Caso eu queira fazer algum tipo de comentário, a gente tem duas formas de comentar programas, tá? Eu posso comentar um programa dentro aqui do próprio bloco de código, utilizando um hashtag, e tudo que eu escrever nessa linha com o hashtag entendido como dentro do meu programa, então não vai ser executado. É a forma mais comum da gente comentar códigos, tá? E a grande vantagem dos notebooks, seja aqui no Colab, seja no Jupyter, é que eu posso criar caixinhas de texto mesmo. Ó. Então, eu posso vir aqui e colocar primeiro exemplo de código em Python. Pronto. Cliquei fora, ó. Percebam que ele, inclusive, ajeita a formatação e tal. Então, aqui eu tenho a opção de escrever textos mesmo, né? Inclusive, eu posso inserir figura, eu posso codificar as informações aqui como lista numerada, certo? Eu posso vir aqui e colocar programa de exemplo 1. Vai ser o nosso Hello World. Programa. Eita, ficou programa, né? Programa de 2. Como utilizar variáveis em Python. E aí você vai vendo que ele vai, ó, mesmo como se fosse uma PNL, né? Como se fosse uma paginazinha de navegação. A aula, primeiro, facilita muito porque eu posso colocar alguma informação e... Tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Sim, Eu sim. posso colocar... Sim. Beleza. Eu posso botar uma informação e depois descrever o que eu quero no meu programa, como é que ele funciona, tá? E para quem está aprendendo, que no caso de vocês é bem mais fácil, né? Você olha a instrução e olha o código. Olha a instrução e olha o código, né? A informação, a observação do que aquilo vai fazer e o código em seguida, tá? Então, essa é a grande diferença de trabalhar com notebook e trabalhar com clássica, né? Mais roots, vamos dizer assim, tá? Alguém quer falar alguma coisa? O senhor texto, né? Depois para inserir tudo, né? Isso. Aqui eu posso colocar uma série de informações, tá, Maísa? Eu posso botar texto, figura, tabela. É exatamente para enriquecer a descrição do que eu quero implementar aqui, tá? E
caixinha, aí sim, tudo que eu escrever aqui vai ser interpretado como sendo o meu programa em Python, né? Tá bom. Vou, por exemplo, variar e é uma instrução de atribuição. Eu estou criando uma variável chamada variável underline 1 e eu estou atribuindo a ela um dado valor, um dado conteúdo. Beleza? Aí vamos lá. Parar de conversar e vamos seguindo aqui o nosso roteiro. Para quem nunca programou em Python, Python eu gosto porque é uma linguagem muito fácil da gente aprender, porque ela não precisa, por exemplo, que você tenha uma série de configuradas para depois que verificar se o código que você escreveu está correto ou não. Python é uma linguagem script, então a gente pode ir escrevendo pequenos blocos de instruções e executando à medida que a gente for escrevendo, tá? Então ela é uma linguagem, a princípio, interpretada, tá? Então você tem um dinamismo maior de implementação, certo? É de fácil entendimento, então os comandos são bastante, assim, autoexplicativos alguns, tá? Então, é fácil de você entender o que é que aquele comando está indicando, certo? E, basicamente, qual é a dica que eu dou para quem está programando em Python pela primeira vez? É seguir o ciclo normal do Python. Escreve uma linha, testa. Escreve outra linha, faz teste de novo. Escreve outra linha e testa, e assim por diante. Evitem querer escrever um programa gigante de cara e depois executar todo esse bloco de comando de uma vez só. Que a chance de aparecer vários erros vai aumentando, e se você não tem a manha ainda de como identificar quais são os tipos de erro, vai demorar bastante para poder você corrigir o seu código. Então, o Python tem essa vantagem de você escrevendo pequenos blocos e executando eles à medida que você vai aumentando a complexidade do seu programa, tá? Python, a gente chama de Python porque ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, tá? O que é que significa? Todo mundo aqui na graduação viu programação, né? Parte do pressuposto que sim, tá? Então, vocês sabem que uma linguagem de programação, basicamente, ela é composta de variáveis, né? Que são exatamente os bloquinhos, as caixinhas que a gente vai armazenar as informações que a gente vai tratar ou processar no programa. Algumas linguagens de programação ainda têm as constantes e o resto tudinho são instruções, tá? Do ponto de vista das variáveis e constantes, a tipagem dinâmica significa que a gente não precisa declarar qual é o tipo de informação que eu vou colocar numa variável. Eu vou fazer um comparativo com a linguagem de programação também muito utilizada, que é a linguagem de programação C. C e C++, tá? Lá na linguagem de programação C, ela é uma linguagem fortemente tipada. Ou seja, se eu declaro que uma variável é do tipo inteira até o fim do programa. Se eu declaro que uma variável vai receber valores do tipo ponto flutuante, ela vai sendo uma variável do tipo ponto flutuante. Então, na variável, ela mantém aquela característica até o fim da execução do programa. No Python não é desse jeito. Eu não preciso dizer qual é o tipo de conteúdo que eu vou atribuir a uma variável. Então, ora minha variável está recebendo, como está mostrando aqui, né? Um inteiro. Todo mundo saca dos tipos de dados que a gente trabalha com programação? Ou vocês querem que eu dê uma pincelada antes aí? A gente saca aí, professor, mas se der uma pincelada, ajuda também. Embora, estamos aqui para ensinar. Então, ó, vou colocar aqui. Tipos, vou nem colocar variáveis. Tipos de dados em Python. Então, nós temos aí
trabalhar aqui na disciplina. E aí esses tipos numéricos, eles se dividem, por exemplo, em inteiros ou int, certo? Nós temos aí os números reais, que no caso aqui a gente vai chamar de float, ou valores em ponto flutuante, certo? Basicamente esses dois tipos de dados numéricos, certo? Ou a gente vai trabalhar com números inteiros ou números reais, que seria, no caso, ponto flutuante. Temos ainda os números complexos, mas ele, né, é entendido aí dentro do conjunto aí dos reais, beleza? A parte imaginária vai ter um outro tipo, que a gente pode falar em algum momento, que é o complex, né, que é a parte lá de números complexos, certo? Outro tipo, vou chamar aqui texto, certo? São basicamente os caracteres que, para a gente, é a mesma coisa, né? Vai ser a string, tá? Vou chamar aqui do tipo geral, que é string. String, basicamente, é um conjunto. Então, se é um caractere ou se é um conjunto, a gente vai chamar isso de string, tá? E aí, é basicamente uma forma da gente manipular textos, palavras, né? É informação literal mesmo. Então, é uma coisa que eu digo para os alunos quando eu dou aula de programação e meio que dá um curto-circuito. Números em Python, ora se comportam como números, ora se comportam como um texto. Isso é importante entender, porque dependendo da maneira como você representa um número, as operações, por exemplo, de subtração, só vai dar um resultado diferente. Mas a gente vai mostrar aqui alguns exemplos daqui a pouco. Então, eu tenho um tipo de dados texto, né? Caracteres. Só isso, marcar aqui. Temos ainda tipos ou tipo lógico, que a gente também chama de booleano, né? E basicamente vai ter dois tipos de valores apenas: verdadeiro ou falso, né? E aí de true ou falso. Esses caras aqui são importantíssimos porque tudo que é instrução de controle se baseia em valores lógicos, seja laço de repetição, seja estrutura de decisão como if else, tá? Tipo inteiro, caractere, booleano, e aí no decorrer do curso a gente vai ver aqui, da aula de hoje, inclusive, os tipos mais, um pouquinho mais elaborados, né? Então nós temos cores e matrizes, que basicamente são conjuntos, né, arranjos de dados de um mesmo tipo ou tipos diferentes. Então, eu posso ter um vetor de inteiros, um vetor de números reais. A string nada mais é do que um vetor de caracteres, certo? E à medida que eu vou aumentando a dimensionalidade de um vetor, aí eu vou gerando aí matrizes, né? E ainda, bem, tá? Que hoje, com programação machine learning, né? Como é o termozinho que a gente usa? Não é o vetorial, não. Como é o nome que o PyTorch, ele... Tensor, né? A gente trabalha aí com a... A gente vai discutir lá na frente. Na verdade, já trabalho com isso. Sim, obrigado. Viu? Mas Tudo bem. Ângelo aqui dizendo que na tempo. Mas aqui o foco é diferente. Então, foca na aula de programação. Certo? Então, a gente vai ter vários tipos aí de dados. Que a gente usa bastante, ou de dados. Nós temos aí dicionários, certo?
e ainda são vetores e as tuplas, né? Eu vou mostrar daqui. A gente vai ver daqui a pouquinho cada tipo de dado desse, certo? Resumindo, a grosso modo, a gente tem os tipos básicos, numéricos, textuais ou caracteres, e os tipos lógicos, e isso tudo se deriva, né, em estruturas de dados mais complexas, como vetores, matrizes, matroides, tensores, dicionários e assim por diante. Voltando aqui. Como eu estava falando, o Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Então, aqui, ó, essa minha variável 1, nessa primeira linha, ela está recebendo um valor inteiro, numérico. Só que no outro momento do meu programa, eu posso dizer que a variável 1, ela vai receber agora uma string, Fred. O que é que diferencia um conteúdo numérico de um caractere ou de uma string? Desculpa, aspas simples, aspas simples ou aspas duplas, tá? Se eu tenho algum caractere, letra, número, símbolo, ou um conjunto disso entre aspas duplas ou aspas simples, o Python vai entender que é um caractere ou uma string, tá bom? Então, vejam, aqui eu já mudei o conteúdo da minha variável 1, agora ela está recebendo aí uma string. No outro momento, eu posso fazer com que essa variável receba agora um tipo numérico, tipo ponto flutuante. Então, para 15,47. Aqui uma outra observação, tá? O Python usa o padrão americano de representação numérica. Então, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto para definir as casas decimais, tá? Por que isso é importante frisar agora? Porque, por exemplo, quem trabalha com planilha em Excel, é muito comum você colocar o numérico brasileiro. O decimal de um número é separado por vírgula. Na hora que você pega uma planilha dessa e carrega no Python, por exemplo, usando pandas à frente, para o meu comando, que o separador decimal daquela tabela é vírgula e não ponto. Aí ele automaticamente faz a conversão para ponto. Se eu não fizer isso, ele vai entender que a vírgula separa dois números distintos e não a parte decimal de um número real. Tá dando para entender aí? Tá dando para acompanhar? Ele vai entender como se fosse uma matriz, né? Alguma coisa do tipo, né? Se for Ele vai separado. entender como se fossem números separados por vírgula, um vetor, uma linha de números, certo? E isso aí dá um samba do crioulo doido, por incrível que pareça. Vai bagunçar os teus dados, assim, absurdamente. Aí tem que ficar ligado para ver se os dados que você está analisando, a parte decimal está separada por vírgula ou por ponto, certo? Para poder você fazer o carregamento desses dados de maneira correta. E aí, voltando, em um outro momento do meu programa, tá? Eu posso atribuir a minha variável, né? Por exemplo, um valor lógico, true, tá? Ou false, né? Vocês estão vendo aqui que cada vez que eu faço uma atribuição, a atribuição é sempre o conteúdo que está à direita vai para o elemento que está à esquerda. Então, eu estou atribuindo o valor 1 à variável 1, depois a palavra Fred, depois o valor 15,57 e, por último, o valor lógico true. Estão percebendo que eles aparecem com cores diferentes? Sim, sim. Sim. Isso enfim, já é um recurso, né, do ambiente de programação do Colab, e saber se o que eu estou falando está certo ou errado. Se está em verdinho, ele está entendendo que é um número, seja um número inteiro ou ponto flutuante. Se está vermelho, ele está entendendo que é um caractere ou uma string.
Se está azul aí, ele está entendendo que é um valor lógico, tá? Se eu, por exemplo, agora, eu coloco aqui, esqueci de colocar as aspas, né? Botei Fred sem aspas duplas ou aspas simples. Tá preto, né? Então, ele está esperando que você escreva mais alguma coisa aí. Na cabeça dele, isso aí é um nome de um método, de uma função, um comando, alguma coisa, mas não é um tipo de dado que ele conhece, tá? Então, isso meio que já facilita para a gente identificar possíveis erros durante a implementação do programa, beleza? E aí, ó, se eu mando executar aqui o meu programinha, demora um pouquinho no começo porque ele está rodando na nuvem do Google, tá? Então ele está mandando a primeira instrução de execução. Pronto, ó, executou, dei um check aqui verdinho, quer dizer que não tem erro no meu programa. Não apresentou nada na tela, óbvio, porque eu não estou usando nenhuma instrução de exibir dados, né? Não estou usando o print, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas o programa executou corretamente. O que é que significa isso para mim? Bem, que ele aceitou que para uma mesma variável, a variável 1, que eu estou chamando aqui, né, variável 1, ele recebe em diferentes conteúdos distintos. É isso que a gente chama de tipagem dinâmica, tá? Isso é bom, isso é ruim. É bom porque eu posso trabalhar com muito menos variáveis para executar minhas instruções, diferentemente da linguagem C, por exemplo, né? Para fazer esse tipo de atribuição que eu estou fazendo aqui, eu tenho que criar 4 variáveis distintas em C. Uma variável do tipo inteiro, do tipo caractere, outra do tipo boolean. Aqui eu só preciso de uma e atribuo valores a ela em momentos distintos. Essa é uma. Qual é a desvantagem? Como tudo é aceitável, se em algum momento eu fizer uma atribuição errada, vai dar um erro no meu programa. Exemplo, se eu estou esperando um valor lógico para executar uma instrução de um laço de repetição ou um if, e o que tiver lá dentro for um valor numérico, tá? Estou esperando um valor do tipo ponto flutuante para executar uma operação matemática, e o que tiver lá atribuído pode dar um erro aí na execução do teu programa, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão aí, que tudo é aceito como conteúdo de uma variável em Python. Tranquilo? Uma outra coisa importante, mas que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas vocês já vão aí anotando, é que Python a gente chama de uma linguagem de estrutura forte. Ou seja, ela obriga a gente a escrever o código de uma maneira muito organizada. Ela trabalha com o que a gente chama de indentação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, rápido. Deixa eu criar mais uma caixinha aqui de código, mas eu volto para cá daqui a pouco. Digamos que eu queira fazer um if, certo? Vou escrever aqui uma estrutura de decisão. Vou criar uma variável 1 com o valor 2, uma variável 2 com o valor 5. E aí eu vou querer verificar se a variável é maior ou menor que o 2. Então, um if e boto lá, var 1 menor do que var 2. Bem, como é que a gente lê? Se o conteúdo da variável 1 for menor do que o conteúdo da variável 2, faça alguma coisa. Vocês percebem que na hora que eu estou aqui, ó, depois desses 2 pontos obrigatórios, quando eu dou um Enter, o cursor deslocou ligeiramente para a direita. Estão vendo aí? Sim. Sim. Pronto. Isso está dizendo o quê? Bem, o que for de execução de comandos que depende dessa análise lógica aqui, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma indentação mais à direita. É como se fosse uma hierarquia mesmo.
os comandos que estão mais à esquerda são executados primeiro do que os comandos que estão mais à direita. Normalmente, os comandos que estão mais à direita só são executados quando a instrução logo acima deles foi executada corretamente. Então, eu posso chegar aqui e dizer, ó, print, que é o comando de imprimir, né, coisas na tela. Eu venho aqui e digo, olha, se var1 for menor do que var2, ou seja, deu verdadeiro, imprima variável 1 é menor do que a variável 2. Certo? Caso contrário, eu não vou imprimir nada aqui. Vamos só rodar esse programinha aqui para ver. Tá vendo aqui, ó? Variável 1 é menor que variável 2, ou seja, essa condição lógica foi verdadeira. Se a gente invertesse aqui, fosse analisar dessa forma, óbvio que isso aqui vai dar falso, ele não vai executar nada, porque eu não criei ainda a instrução, caso essa função, essa análise aí, retornasse falso. Mas o que eu quero mostrar aqui é a indentação. Saca só uma coisa, se eu pego esse print, indentação do if, tá vendo que ele já fez um tracejado aqui em vermelho? Estão vendo aí? Sim. Ele já está dizendo o seguinte, ó, tá errado isso aí, cara. Como essa instrução está logo abaixo de um if, ela tem que ser indentada mais à direita. Se eu mando executar esse script aqui, olha o erro que ele me dá, ó. Erro de indentação. É esperado um bloco indentado, ou seja, ele está me dizendo, pegue isso aqui. Se eu mandar executar agora, ele executa corretamente. Certo? Não tem para onde correr. O Python obriga a gente a ser organizado aqui em termos de código. Mesmo assim, a turma consegue bagunçar o código absurdamente. Mas esse tipo de bagunça aí, erro de datação. Beleza? Vamos lá. Voltando para cá. Então, aqui, ó, deu tudo certinho, certo? Eu posso fazer essas... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão aí ou quer falar alguma coisa ou não? Não, você pode seguir. Ah, beleza. Vamos lá, já aproveitar aqui, tá? Eu vou usar o comando print novamente, que é o comando que a gente mais utiliza em programação, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele me ajuda, inclusive, a acompanhar a execução do meu programa, né? Eu tenho um costume de botar uns prints aí intermediários quando eu tenho um programa muito longo e dizer, olha, passou da etapa 1, passou da etapa 2, da etapa 3, então eu consigo, inclusive, identificar em que ponto o meu programa possa estar apresentando um erro, né? Se eu dou um print aqui, ó, vamos lá, pra vocês entenderem. Print é o comando de impressão, tá? Então, sempre é a palavra reservada print, e entre parênteses eu boto o que eu quero imprimir. Se eu quero imprimir um texto, vai entre aspas simples, ou aspas, tá aqui, ó, começo do programa. Atribuir aqui conteúdo 1 à variável 1. Aí eu posso vir aqui, ó, print, e agora eu vou imprimir o conteúdo da variável 1. Variável 1. Fiz aqui uma nova atribuição. Variável 1 novamente. Vou economizar tempo aqui. Puxar esse cara. Fazer isso aqui, ó, 4 vezes. Se eu mandar executar, o que ele fez aqui, ó? Imprimiu esse texto inicialmente. E para cada vez que eu fiz uma atribuição de valores à minha variável 1, e eu mandei imprimir esse conteúdo na tela, ele foi lá e imprimiu, ó. 1, Fred, 15.57, true. Digamos que aqui no meio eu tivesse colocado alguma coisa
errada. Digitei aqui um negócio que não era para estar aqui. Quando eu mando executar, só ele imprimiu o primeiro comando print e imprimiu o segundo comando. Se fosse um programa gigantesco, eu já saberia, por exemplo, opa, fiz besteira logo depois desse primeiro print aqui do conteúdo da variável. Aí eu vou lá e identifico o meu erro. O legal é que o próprio Colab, o Jupyter, outras ferramentas de programação, quando dá um erro, elas já te indicam também qual é a linha que deu erro, certo? Então aqui ele disse, ó, tem um erro na linha 4, verifica. Aí ele inclusive o que é o erro, né? Ó, essa palavra aqui, esse nome não foi reconhecido, certo? Então, colocar prints intermediários, quando a gente está fazendo o teste de código, é bem útil, tá? Estão vendo aqui, né? Então, eu estou imprimindo lá os conteúdos da minha variável. Uma coisa besta no momento, mas é que vocês vão ver a importância disso lá na frente, quando a gente começar a trabalhar com bases de dados cada vez mais complicadas. Pode ser que em um dado momento do meu programa, eu queira saber qual é o tipo de conteúdo que está sendo armazenado numa dada variável, certo? Se for uma variável, por exemplo, um vetor, se eu faço isso aqui, ó, dou um print e chamo o nome da variável, ele vai imprimir todos os valores que estão dentro daquele vetor. Imagina uma série temporal com 50 mil pontos. Se tu der um print nessa série, vai fazer assim na tua tela, ó, um monte de número lá. Talvez não seja o que você quer saber. Você quer saber o seguinte, cara, eu não quero saber quem está lá. Eu quero saber qual é o tipo de dado que está armazenado naquela variável naquele momento. Eu só quero saber se eu tenho um vetor de números inteiros, se o vetor tem ponto flutuante, se é o valor lógico, o que é que está ali dentro. Aí a gente pode fazer uso de um comando chamado type. E a gente passa como parâmetro para esse comando a variável ou o valor do dado, né, que você quer saber que tipo é, qual é a classe que ele pertence. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nos outros prints, só para a gente ter uma noção. Então, eu tenho aqui type e type. Estão vendo que o resultado é diferente, né? Ao invés de eu imprimir o conteúdo, está imprimindo o que? Uma informação diferente. Quando eu atribuo o número 1, aqui, ó, a primeira atribuição, qual é o tipo da variável 1? Tipo inteiro, ó, int. Quando eu atribuo a palavra Fred corretamente, qual é o tipo de conteúdo agora? String. Atribuir o valor 15,57. Qual o tipo de conteúdo? Float, ponto flutuante. Atribuir qual é o tipo de conteúdo? Ou boolean, certo? Então, quando eu não sei o que é que está sendo colocado numa variável em um dado momento, mas eu quero saber qual tipo de conteúdo, a gente chama lá o type e ele dá na hora para a gente qual o tipo de dado que eu tenho lá dentro. Beleza? Tá dando para acompanhar aí? Como é que tá aí o entendimento de vocês? Tudo certo, professor. Tranquilo? Posso continuar nessa velocidade aí? Ou então eu posso engatar já a segunda marcha? Pode. Pode seguir aí, Bruno. Pode ser. Então, vamos embora. Ó, vou dar outro exemplo aqui, ó. Como eu falei, né? E, enfim, engenharia é muito comum a gente utilizar. Números complexos, tá? Que é um outro tipo de dado. Basicamente, eu posso chegar aqui, ó, 2 mais 3J, por exemplo.
Boa tarde, dona Ana. Oi? E aí, se eu venho aqui, ó, e coloco meu print, né? Ó, tá vendo o conteúdo que ele está informando? Ele já reconheceu que isso aqui é um número complexo, certo? É mais um tipo de dado que a gente pode trabalhar. E a gente, assim, dependendo do tipo de dado que a gente vai analisar, é muito comum a gente trabalhar com números complexos, certo? Professor, Somente e uma coisa, né? A variável 1, nesse caso aí, à medida que o programa vai atualizar o programa, ela pode assumir vários valores, né? Pelo que eu isso, estou vendo aí. Porque exatamente. tem programa assim que, de fato, tem programação que determinada variável só poderia assumir aquele valor, Dado. alguma limpeza, né? Mas nesse caso não, é somente inserindo e ele já vai atualizando conforme, E né? isso. A gente aí, como eu estou falando, é um conteúdo dinâmico. Eu não preciso dizer qual é o tipo de dado que eu vou armazenar na minha variável no momento. Não, eu vou jogando, ele vai aceitando, certo? Aí, como eu falei, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é você jogar um errado, no dado momento ele vai aceitar. Porque, por exemplo, no MATLAB, né, aí a gente ia escrever alguma coisa e sempre colocar clear all, né? Então, para tipo, limpar os dados anteriores ali, que aquela determinada Sim, variável. sim, sim, sim. Mas aí é porque tem uma questão, Maíse, no MATLAB, tá? Você tem é como se fosse um ambiente virtual de programação. Então, à medida que você vai criando variáveis, tudo, ele vai armazenando aquilo temporariamente na memória lá do teu ambiente, lá do MATLAB. Se você quer zerar tudo que está armazenado até aquele momento, aí tem que ir lá no terminal e dar um clear all mesmo, tá? Aqui, nesse caso aqui do Colab, né? Ele vai armazenar também. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui.